Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. E também de volta com o quadro O Cordel a Serviço da Linguagem. Tudo baseado neste livro, O Cordel a Serviço da Linguagem, escrito por mim em parceria com a professora Jarina Barbosa. Nós transformamos em literatura de cordel vários conteúdos de língua portuguesa. E um dos mais importantes, sem dúvida, são as figuras de linguagem, uma introdução à estilística. Vamos trabalhar hoje as figuras de linguagem. Temos aqui inúmeras estrofes, várias estrofes, com as quais vamos trabalhar e falar um pouquinho desse conteúdo que é muito importante durante todo o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, vamos começar assim. Primeira estrofe. Não pense que o cordel é só história fantástica, tragédia, dor, menosprezo ou narrativa dramática. Cordel é cultura e paz, é uma ferramenta a mais a serviço da gramática. Quando há boa intenção, a palavra é empregada em sua forma literal, realidade selada, concreta ou imaginária, sem ares de perdulária, não se sente figurada. Portanto, a forma literal não há uma forma figurada. É exatamente o sentido original da palavra, aquele que está no dicionário, aquele sentido que é utilizado pela maioria das pessoas, ou seja, em sua forma literal, ao pé da letra. Sobremesa, vamos aqui para essa estrofe. Sobremesa veio azeda e por isso não gostei. Ao dizer perdi as chaves do carro que eu comprei, estou usando a compreensão de que não há ilusão, tudo é real, é a lei. Se é assim a grafia, a significação, a linguagem ao pé da letra, uso próprio da razão, sentido bem assentado, seja de frente ou de lado, tudo é denotação. É a história da linguagem denotativa, a linguagem literal, original, aquela que está no dicionário. Em outra figuração, o sentido é figurado. O que era trivial virou modelo ampliado. Tudo mais é atrativo, poder interpretativo de um mistério anunciado. Vamos aqui a um exemplo dessa questão. Olha, a chave da questão é lhe deixar mais feliz, pois você é uma estrela do infinito que eu quis. Se a promessa é conotar, não se deixe enganar, seja mais do que se diz. Conotação é linguagem que foge ao que é real. É metáfora escolhida com um pincel divinal, pintura bem trabalhada, obra-prima requintada, ideia do surreal. Isto aí é a conotação. As figuras de linguagem sobressaem em ação, nada convencional, pois guardam conotação, servem de pano de fundo às diferenças do mundo, da língua em ebulição. A língua é dinâmica, está sempre em movimento. Vamos aqui. Tem a figura de som parecido, salta aos ouvidos um nome imponente, usado em música tem cheiro de flor, reflete a dor de um amor latente. É sentimento tão especial que esse recurso é primordial para a anomásia na língua corrente. É aqui uma figura de linguagem chamada paranomásia, que envolve o quê? Envolve aí o trocadilho das palavras. São palavras semelhantes, mas que têm significados diferentes. Vamos aqui ao exemplo. O trocadilho dos versos traz as manhas e manhãs para degustar sabores das massas e das maçãs. A paranomásia invade, prevalece a igualdade, cumplicidade de irmã. Vamos ver aqui, as palavras manhãs e manhas são muito semelhantes, mas têm sentidos completamente diferentes, significados
completamente diferentes. A mesma coisa em relação às palavras massas e maçãs, que tem som semelhante, uma pronúncia semelhante, mas não igual, mas a escrita é diferente e o significado também é diferente. Então, massas com 2 S's, maçãs com cedilha, é bem diferente. A paranomase invade, prevalece a igualdade, cumplicidade de irmã. Então, quando houver esse trocadilho, temos, portanto, uma figura de linguagem chamada paranomase. Vamos para a comparação. Se o desejo é comparar, não lhe falta bom trejeito, palavras se entrelaçam, dão nexo a todo sujeito, assim como tal e qual, tanto quanto ou igual, tudo parece perfeito. Aqui nós temos várias expressões que indicam exatamente a comparação, a figura de linguagem chamada comparação, assim como tal e qual, tanto quanto ou igual. Então essas palavras, essas locuções indicam exatamente a figura chamada comparação. Outro exemplo, é belo qual passarinho, qual também indica comparação. É belo qual passarinho, e como se fosse um príncipe, e como se fosse, também dá uma ideia de comparação. Porém, mais bela é a princesa, que não pede a realeza, mas comparação não há. Então aqui nós temos exatamente isso, o exemplo da comparação. Sempre que houver uma expressão que indique essa ideia, essa circunstância de comparação, então está tudo explicado, você tem essa figura chamada comparação. Vamos agora para a metáfora. É uma figura parecida com a comparação. Alguns dizem que é uma comparação metida besta, mas na verdade é outra figura. A metáfora é majestosa, terrivelmente pedante, não aceita comparação, nem atrás nem adiante. A ela o que a faz contente é parecer diferente, ser a estrela mais brilhante. Aqui vem o exemplo da metáfora. A saudade é porta aberta para os tempos de outrora, é trem que corre nos trilhos, voa pelo mundo afora, figura pelos sertões, apaixona as estações, metáfora de hora em hora. Aqui nós temos vários exemplos. A saudade é porta aberta, é uma metáfora. Eu estou afirmando que a saudade é uma porta aberta. Então, eu estou usando a palavra porta no sentido completamente metafórico. Não é o seu sentido original. Figura pelos sertões, apaixona as estações, metáfora de hora em hora. Nós temos aí, portanto, essa estrofe que mostra efetivamente o que é essa figura de linguagem, a metáfora. Quando eu digo ele é um leão, isto é uma metáfora, mas se eu disser ele é forte como um leão, aí é uma comparação, porque eu tenho aí o como que me expressa a ideia de comparação. Está exatamente, reside exatamente aí a diferença. Vamos agora para a catacrese. E se faltar um conceito ao definir a expressão ou palavra conhecida para a substituição, a catacrese é iminente, pois o termo é recorrente, é de uso do povão. E agora vamos aos exemplos de catacrese. O pé da mesa quebrado, ou o braço do sofá, comprar 2 dentes de alho, asa de xícara a queimar, a catacrese é querida, não pede o sabor da vida, nem o jeito de encantar. Como se vê aqui, pé da mesa, braço do sofá, 2 dentes de alho, asa de xícara, são expressões populares, muito utilizadas, para as quais não existem palavras substitutas. Até hoje, pelo menos, não se encontrou uma expressão para substituir. E elas se tornaram usuais, se tornaram populares.
todas as pessoas usam. Então nós temos aí, portanto, o exemplo nessa estrofe, o exemplo da catacrese. O pé da mesa quebrado, o braço do sofá, 2 dentes de alho, asa de xícara, pé da mesa, como a gente já falou, e por aí vai. Bem, agora vamos para a metonímia. Metonímia. Parece igual a metáfora. Se assemelha, mas não é. Muda o significado, dá sentido como quer, a palavra mais renhida, metonímia enrustida, trocando o dedo e o pé. Então vamos ver assim, há sempre uma troca, uma substituição. Às vezes, a troca é manha, no efeito, na causa, embarca. Pode o autor pela obra, o produto pela marca, usuário por instrumento, a dor pelo lenimento, metonímia me abarca. Aqui, nós temos aqui várias situações em que podem ocorrer a metonímia. Quando eu troco o efeito pela causa, ou então o autor pela obra. Quando eu digo li Machado de Assis, eu estou trocando a obra pelo autor. Digo li Dom Casmurro, eu estou trocando o autor pela obra. Então eu posso ter exatamente o efeito diferenciado. E neste caso, trata-se de uma figura de linguagem chamada metonímia. O produto pela marca. Quando eu digo que vou comprar Bombril, na verdade estou trocando o produto pela marca. Eu estou indo comprar, na verdade, palha de aço, porque o produto é a palha de aço e Bombril é uma marca, mas que se tornou usual, todo mundo fala, vou comprar um pacote de Oma. Oma é a marca, mas aí eu posso dizer, vou comprar sabão em pó, porque sabão em pó é o produto. A marca é exatamente o Oma. E essa troca, esse trocadilho, essa substituição indica exatamente o uso da figura de linguagem chamada metonímia, que são casos muito comuns na escrita e muito utilizados pelos escritores, pelos poetas, por quem gosta de escrever. Portanto, este é o nosso primeiro vídeo sobre as figuras de linguagem. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade com outras figuras, vamos falar de outras figuras também bastante conhecidas. Espero que esse conteúdo inicial tenha sido útil a todos vocês e vamos continuar produzindo novos vídeos sobre as figuras de linguagem. Agradeço a atenção de todos, compartilhem esse conteúdo com os amigos, proponham novos conteúdos, ativem o sininho, deixem o seu like e inscrevam-se no canal O Português do Aurélio. Um grande abraço e fiquem com Deus.